Salve, salve amigos do Artfolk, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Sabe, ao longo dos anos, e eu já escrevo pro Artfolk há quase 10 anos aí, eu descobri que tem uma coisa que me atrai muito. Muito além das discussões das quais eu sou fã declarado, mas que de uma forma ou de outra acaba esbarrando nelas em algum momento aí. O fato é que eu adoro quebrar paradigmas, principalmente os religiosos. E tudo isso por um motivo muito simples. Eu tenho no meu entendimento de que a religião cega as pessoas que seguem qualquer coisa que diga a respeito a isso. Eu estou preparando aí um roteiro para a gente falar sobre o argumento da ignorância, né, da qual as religiões são fera em usar, mas isso pro ano que vem, né? Para esse vídeo eu quero falar sobre uma outra coisa um pouquinho mais leve. E só para lembrar vocês, eu também sou uma pessoa essencialmente religiosa. A grande diferença aí é que eu tento fazer o máximo possível para que a religião não acabe me cegando nas coisas que eu estou tentando pensar, nas respostas que eu quero buscar. Ou seja, para mim, porque Deus quis, nunca foi uma resposta convincente. Eu prefiro seguir as palavras de Buda nesse sentido, proferidas pelo próprio Dalai Lama. Se a ciência diverge dos livros sagrados, então os livros sagrados estão errados. E é nesse espírito de paz e indulgência que eu quero trazer para vocês o último vídeo do ano de 2014 aqui do Artfolk, e quero falar com vocês a respeito do nosso Natal. Pois é, vamos falar sobre o Natal nesse vídeo e eu quero falar para vocês que eu vou trazer, em resumo, duas grandes notícias. Uma delas vai ser boa, a outra delas vai ser ruim e por mais estranho que isso possa parecer, uma vai negar a outra e a outra vai negar uma. Ou seja, eu vou falar para vocês no começo que o Natal é uma grande besteira e depois eu vou falar que o Natal é essencial. Estão pronto para o nó cerebral que eu estou propondo para vocês hoje? Então vamos começar pela má notícia, né? As más notícias sempre vêm primeiro. O Natal é uma grande bobagem. Tá, vamos lá. Eu imagino que para a grande maioria de vocês que assistem o meu canal, né, que são pessoas que são um pouco mais novas, né, que estão aí no mundo da internet, estão curtindo a adolescência agora, talvez vocês nem façam ideia do que o Natal significa, qual é o significado original que o Natal tem. Afinal de contas, a gente está sendo cada vez mais soterrado aí pela onda do consumismo, né? O Natal está virando uma grande festa de troca de presentes e comilança e bebedeira, e a gente está esquecendo do personagem principal aí, que não é o Papai Noel. Em teoria, o Natal é uma festa que a gente faz, ou pelo menos deveria fazer, para celebrar o nascimento do Cristo, que a gente, né, conhece como Jesus. O problema disso é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, ele nem nasceu em dezembro. Aliás, ele nem nasceu no ano zero, como a gente costuma marcar. E se você quiser saber, ele nem nasceu em Belém. Viu que é quebrar paradigmas religiosos? Bom, beleza, vamos por partes aí. Para a confecção desse vídeo em particular, eu consultei um historiador, mestre em ciência da religião e pesquisador do cristianismo primitivo, chamado Júlio César Alves. E ele me disse o seguinte: os evangelhos não fornecem datas precisas, apenas indícios, e muitas variáveis devem ser consideradas com a diferença de calendários adotados por judeus e romanos lá naquela época. Tanto Lucas quanto Mateus relatam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o que provavelmente situaria o nascimento entre os anos de 6 e 4 antes da nossa era. E com relação aí ao seu local de nascimento, dois carinhas, o teólogo americano Dominic Crossan e o arqueólogo israelense Avrim Oshri, eles dizem que Belém, que fica lá na Judéia, ela é citada nos evangelhos lá de Lucas e Mateus, mas na verdade há algumas indicações de que Jesus teria nascido na verdade na Galileia, que foi onde ele começou a pregar. Agora, por que a gente entende então que ele nasceu em Belém? Segundo esses dois caras que eu acabei de citar, o nascimento de Jesus lá em Belém é visto como uma tentativa de associar a figura de Jesus à profecia de Miqueias, que segundo o Messias esperado por todo mundo lá pelos judeus, nasceria lá naquele lugar. Mas beleza, fora essa questão de onde ele nasceu, por que então, de todos os outros 364 dias do ano, a gente foi escolher justo o dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento do Messias?
Para quem já viu meu vídeo falando a respeito de Jesus, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, a resposta fica até meio óbvia. Existia naquela época lá um festival muito forte e muito mais antigo, pagão, que juntava tipo uma galera de pessoas das mais diferentes crenças daquela época, não só ali na região da Judéia, mas ao redor do mundo conhecido ali, do Velho Mundo, que depois no Império Romano essa celebração foi chamada de Sol Invictus. Eu vou explicar um pouquinho melhor essa história do Sol Invictus, mas para isso a gente vai precisar retroceder aí uns 7.000 anos na história. Foi mais ou menos nessa época aí, 7.000 anos atrás, que o homem começou a ser sedentário, ou seja, ele começou de ser um povo nômade, né, de viver por aí caçando as coisas que ele precisava comer, procurando água onde ele conseguisse estabelecer um lugar aí pelo menos temporário, e começou a viver em cidades estáticas, paradas. Ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. E com isso, ele também passou a aprimorar a agricultura. Foi nessa época que eles começaram, por causa da agricultura, pela observação do caminho que o Sol fazia, das estações do ano, etc e tal, eles começaram a observar que em certo dia de dezembro, o Sol ficava mais fraco. As noites, por consequência, ficavam mais longas. E depois o Sol voltava com toda a sua força para os dias de verão que seguiam. Esse era o ponto onde o Sol renascia, digamos assim, em toda a sua resplandecência, trazendo o calor e perspectiva de dias mais longos, quentes, o que trazia também perspectiva de melhores colheitas. Lá na Mesopotâmia, naquela galera bem mais antiga do que o Egito, por exemplo, a galera fazia uma senhora festa aí para comemorar isso. Eram 12 dias de festa que incluía comilança e provavelmente sexo. Seguindo aí na linha do tempo, um pouco mais para cá, ainda antes de Cristo, mas um pouco mais para cá, a gente vai encontrar os povos gregos lá, né? Que eles faziam uma festa na mesma época para saudar Dionísio, saca, o deus do vinho? E os egípcios também festejavam a passagem de Osíris para o mundo dos mortos. Na China, mais ou menos nessa época, eles faziam uma festa também para comemorar o Yin e o Yang, né? A harmonia da natureza, que também tem tudo a ver com dias e noites sendo mais longos ou não. E dizem também as lendas que os povos antigos da Grã-Bretanha faziam uma festa também nessa época, lá nos lados de Stonehenge, que era usado para marcar lá o ciclo solar, né? Era também uma festa importante para eles. Bom, já em Roma, né, vendo mais para cá, ali lá pelo quarto século depois de Cristo, eles faziam, principalmente, começaram com soldados, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, começaram com soldados romanos, uma comemoração para saudar o deus Mitra, que era o deus da luz, que também era mais ou menos, era uma desculpa, uma adaptação na verdade, para fazer uma comemoração ao solstício de inverno. E então, a partir do século IV da nossa era, os soldados romanos viraram em sua grande maioria devotos de Mitra, que era um deus guerreiro, e a festa passou a ser comemorada com bastante frequência e muito mais intensidade pelo Império, e aí o deus Mitra passou de um deus acessório dos soldados romanos e ganhou aspectos centrais dentro do Império. E ganhou também uma celebração só para ele, e aí sim a gente começa a conhecer essa festa como a festa do Sol Invictus. Beleza, nessa mesma época em que os soldados comemoravam aí o Sol Invictus, existia uma outra festa que acontecia em paralelo, na verdade as duas festas viraram meio que a mesma coisa ao longo do tempo, que era uma celebração aí ao deus Saturno, né, que é o deus da agricultura e tal, que é conhecido como Saturnália. Isso tem material muito vasto pela internet, se vocês quiserem procurar, se eu não me engano até na Wikipedia tem. Percebam, tudo interligado e tudo chamando para a mesma coisa, né? Comida. Beleza, né? Qual era o ponto forte, né, da festa, né, da Saturnália e do Sol Invictus aí? Era, em primeiro lugar, o sacrifício de bichinhos, né, o holocausto para Deus, em homenagem a Deus, e dentro das casas acontecia uma troca de presente entre os moradores e amigos ali. Tudo isso segundo os historiadores Mary Bird e John North, no livro Religions of Rome. Mas vocês se lembram o que aconteceu durante o Império Romano? Bom, foi mais ou menos nessa época aí, durante o Império Romano, que uma religiãozinha aí promíscua, marginal aí, começou a se tornar poderosa. Vocês imaginam qual é? Bom, nessa época era comum, na verdade, as pessoas comemorarem a morte das pessoas, né? Ninguém se importava muito com o nascimento de alguém importante. Para os primeiros cristãos, então, as datas importantes no calendário deles eram as datas
do martírio de Cristo, né, naquela fasezinha onde ele pega lá a cruz, onde ele começa a apanhar, pega a cruz, vai para o Calvário, etc e tal, e a Páscoa. Só que isso trazia um pequeno problema para eles. Eles precisavam, nessa época, arrumar uma grande festa que conseguisse bater de frente com a celebração pagã que acontecia na Saturnália, que era uma festa que era gigantesca. Isso, na verdade, para fazer uma transição leve, digamos assim, do paganismo para o cristianismo, com o intuito, no fim das contas, de angariar novos clientes. Você sabe como é que é a religião, como é que ela funciona, né? E foi então, no ano mais preciso de 221 da nossa era, que o historiador cristão Sextus Julius Africanus teve a grande sacada e marcou a data do nascimento de Cristo no mesmo dia do nascimento de Mitra. A igreja, então, depois de um pouquinho, aceitou a proposta e a partir do século IV a gente tem o Natal. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria salvação para a humanidade. Ao contrário do que se pensa, os cristãos nem sempre destruíam as outras percepções de mundo como rolos compressores. Nesse caso, o que ocorreu foi uma troca cultural. Isso segundo o especialista em antiguidade da UFRJ, André Chevitarese, e também do Paulo Funari da Unicamp. Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais nessa época, né? Como foram as primeiras celebrações cristãs do Natal. Mas uma coisa é bem certa, as trocas de presentes e os banquetes que aconteciam naquela época acontecem até hoje. E ao longo da Idade Média, né, quando os missionários católicos ali começavam a espalhar o cristianismo pela Europa ali toda, eles começaram a pegar os costumes de outros povos e foram enfiando dentro da sua própria tradição natalina. A que deixou um legado mais forte que a gente tem até hoje foi a festa do Yule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto de Natal, por exemplo, que a gente geralmente coloca ali na ceia de Natal, e a decoração toda colorida das casas e também a árvore de Natal vem da festa do Yule. Uma outra contribuição que teve lá da galerinha do norte foi a ideia de que era um ser sobrenatural que dava presente para as criancinhas durante o Yule. Em algumas tradições escandinavas, era, e ainda é hoje em dia, um gnomo que cumpre esse papel. Mas essa figura logo, né, depois de um tempo, ela foi ganhando uns traços mais humanos para ficar mais fácil da gente assimilar. Vocês imaginam quem é? Não, não é o Papai Noel, não. É um camaradinha chamado Nicolau de Mira, o bispo da cidade de Mira. A gente não encontra muitos relatos da sua história, da sua estadia quanto bispo, mas tem uma pá de lenda que a gente pode achar na internet. E eu não vou citá-las porque, é muito fácil de vocês encontrá-las, né? Coloca aí São Nicolau de Mitra que vocês vão ver uma porrada de coisa. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que o Papai Noel que a gente conhece hoje em dia, né, aquele carinha gordo, bonachão que veste vermelho, só nasceu mesmo durante a Revolução Industrial. Vocês estudaram isso na escola, eu imagino. E por um motivo muito óbvio, eles queriam vender presentes. Foi mais ou menos nessa época aí, durante a Revolução Industrial, mais ou menos no ano de 1862, que o artista Thomas Nast remodelou. Ele pegou a figura do bispo ali e remodelou ele um pouquinho, dando para ele a roupa que a gente conhece hoje em dia, tirando a estola e a mitra, né, que é aquele chapéuzinho dos bispos, e colocando ele para morar no Polo Norte. E sabe por que ele foi morar lá no Polo Norte? Porque lá ele poderia ter uma cidadania mundial, né? O Polo Norte não é de ninguém, então ninguém pode reivindicar o Papai Noel para si. Mas depois dessa invenção toda aí do Thomas Nast, sabe quem realmente popularizou a figura do Papai Noel como um ser bonachão, um velhinho bonachão que veste vermelho, um gorrinho, que mora no Polo Norte e distribui presente para as crianças? Foi a Coca-Cola. Ele estrelou uma série de comerciais da Coca-Cola aí, a partir do ano de 1931. Né? Na verdade, teve um pequeno buraco aí onde ela começou a colocar ursos polares, etc e tal, mas depois ela voltou de novo com um velhinho bonachão, e isso se popularizou tanto a ponto do Papai Noel ter mais importância hoje em dia, ser mais lembrado no Natal, do que a própria figura que a gente comemora no Natal, que é o Sol. Então tá certo, agora vocês peguem sua Coca-Cola aí e vamos para a segunda parte do vídeo. Como eu disse lá no começo, a despeito de tudo isso, da gente estar fazendo na verdade uma festa criada para eclipsar o festival pagão dos romanos, dos povos mesopotâmicos, dos egípcios, enfim. Independente de tudo isso, eu quero afirmar para vocês que o Natal é legal.
E eu sei que isso parece uma grande contradição. Tipo, contradição que não é aquela que a gente encontra na Bíblia, né? Parece que tudo que tem a origem da Bíblia ali, a origem cristã, tem uma contradição no meio do caminho, né? Mas a grande importância do Natal, então, tá na sua celebração em si. Eu já comentei com vocês algumas vezes lá no Artfolk em textos, eu acho que eu nunca abordei esse assunto em vídeo. Eu vou dar uma olhada de novo, se eu achar eu vou listar aqui embaixo, mas eu acho que eu nunca peguei em vídeo. Mas em textos, eu já falei pra vocês umas milhares de vezes a respeito da formação de egrégoras. Ou seja, egrégora, a grosso modo, né, de um modo bem simples de explicar, é uma união de pensamentos similares que se aglomeram e formam uma grande nuvem que é praticamente viva. São as egrégoras que dão forças a religiões, a magia e a um monte de outras coisas que vão para esse caminho. E ela é tão importante, a formação de egrégoras, que ela está registrada inclusive no nosso maior compêndio mágico de todos os tempos. Você quer ver? Capítulo 18 de Mateus, versículo 20. Lê lá para mim. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A formação de uma egrégora é exatamente isso. Ter 2 ou mais pessoas reunidas em um só propósito para facultar que esse propósito aconteça. De fato, é essa a explicação para o espírito de Natal que todo mundo fala, né? Tipo, a gente se sente com vontade de ser pessoas melhores no Natal. Por que será? E essa egrégora, junto com esse espírito de Natal que a gente chama, né, que é a mesma coisa, dá pra gente a oportunidade de vivenciar a coisa mais legal do mundo inteiro. Eu vejo todo ano gente falando coisas assim. Ah, festa de Natal é uma falsidade, tem gente que nunca fala comigo, só vem atrás de mim no Natal. O que eu acho mais interessante nesse pensamento é que ele parece uma coisa ruim, mas se vocês pensarem bem, ela é a oportunidade perfeita pra gente reatar velhas amizades que acabam ficando desgastadas com o tempo. Pelo menos no Natal, a pessoa busca a gente, né, pelo menos uma vez no ano, tipo, sei lá, é a oportunidade de você rever seus pensamentos e seus conceitos a partir daquela pessoa e ser uma pessoa mais bacana, né? Por que não virar amigo de novo? Lembra daquele parente seu que só te procura no Natal? Então, por que você não senta e não conversa com ele pra vocês se procurarem ao longo do ano? É uma ótima ocasião pra gente reunir amigos, famílias, enfim, todo mundo aí num único só pensamento. Bobos são aqueles que não aproveitam essa oportunidade que o espírito de Natal dá pra vocês uma vez por ano pra fazer as pazes, né? Pra sentir o amor em uma das suas manifestações mais gostosas. Agora, é importante que vocês se lembrem disso quando vocês forem celebrar o Natal aí junto com sei lá quem, com seus familiares, seus amigos, na hora de beber todas, né? De ficar breacão ali, de comprar toneladas de presentes inúteis que as pessoas vão jogar fora ao longo do ano, de gastar o que você tem, o que você não tem, em nome de uma tradição ou de um pedaço de uma tradição que não tem nada a ver com o Natal em si. Ou seja, não é só porque o homenageado não nasceu no dia que a gente homenageia ele, que isso invalide toda uma tradição aí de paz, amor e caridade que a gente devia ter. Também é uma ótima data para você ensinarem seus pais, filhos, parentes, amigos, as pessoas que te cercam a serem mais caridosas umas com as outras. Por que não dar de presente aí um prato de comida a quem precisa, em vez de você fazer aquela puta mesa gigante de um monte de comida que metade vai pro lixo e metade vai ser comida no outro dia na forma de um restaurante? Ou pior, né? Vai acabar entupindo suas veias e te dando um infarto. Bom, gente, isso era um pouquinho do que eu queria falar sobre o espírito natalino. Lembrando vocês que esse é o nosso último vídeo de 2014. Eu tô tirando umas férias do Artfolk. Pra quem me acompanha, né? Eu já não escrevo, já tem uns dias aí. Tô tirando umas férias pra limpar minha cabeça, né? Pra trazer assuntos novos, de formas diferentes. Aí a gente vai tentar transformar o Artfolk numa outra coisa o ano que vem. Numa coisa maior, mais legal. E para unir mais esses irmãos religiosos aí numa proposta bacana. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, cliquem em joinha, não se esqueçam de visitar a gente lá no Artfolk, divulguem o vídeo aí nas redes sociais, né? Divulguem a palavra para os seus amigos e até a próxima!